Fala, Detetive Júnior, Pai do Senhor, tranquilo? É uma alegria poder estar aqui novamente para a gente manter, ministrar essa série de ensinamentos que tem edificado tanto o meu coração, tanto de vocês. E eu tô com saudade de cada um de vocês, viu? Muita saudade. Sem mais delongas, vamos começar nossa aula. Quero partir para a oração, colocar Deus no centro, que Ele possa trazer a luz do conhecimento e da Sua palavra, a vontade dEle, para que interpretemos esta lição. Amém? Senhor Deus, eu quero agradecer, Pai, cada um que está aqui assistindo essa aula. Pai, venha de encontro, Pai, à mente de cada um, ao coração de cada um, convencendo, Pai, do pecado, Senhor, trazendo arrependimento, trazendo as obras do Espírito Santo. Te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, galera, o tema da nossa aula de hoje é pecador. Será que você talvez não tenha achado que tá tudo bem, tá tudo certo, mas que na verdade tem falhado em alguns aspectos que é necessário como cristão? Será que você não está pecando talvez sem perceber, por engano talvez, e algumas séries de motivos? Vamos aqui citar 4 na aula de hoje, 4 motivos que a gente pensa que está tudo bem, mas que a gente pode estar falhando. Vamos ficar de olho, pode ser? Então, é o seguinte, em Mateus 23:5, naquele contexto, olha o que está escrito lá. Os doutores da lei faziam determinadas coisas só para serem bem vistos pelo povo. Por exemplo, saudavam as pessoas nas ruas, na sinagoga, sentavam-se nos seus melhores lugares, faziam orações longas e em voz alta, pensavam que só eles tinham direito de ir ao céu por suas obras. Esse é o primeiro ponto. E será que por conta das nossas obras, essas nossas obras têm poder de levar-nos para o céu? O que eu faço? Se eu sou uma pessoa caridosa, se eu sou uma pessoa gente boa, eu não falo mal de ninguém, eu não matei ninguém, eu não desejo mal para ninguém, eu vivo minha vida, não atrapalho ninguém. Esse comportamento é justo? É digno de ir para o céu por esse comportamento? Talvez pelos seus olhos, sim, os olhos humanos. Mas aos olhos da Bíblia, a palavra de Deus, que é a inspiração escrita por Deus, isso é verdade? Não. Para ir para o céu, a salvação é mediante e apenas Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Esta é uma fala em terceira pessoa do que Jesus disse numa passagem da Bíblia, certo? Então, a primeira coisa que queremos chamar a atenção é: as nossas obras, elas têm que ser voltadas para Deus, sim, mas como poder de salvação, elas não têm esse papel, entendeu? Não adianta nada eu ter as obras, mas não servir a Jesus de verdade. Por quê? Porque Deus conhece os nossos corações. Nosso coração pode ser muitas vezes enganoso. Até nós mesmos pensamos que estamos afetosos com alguém ou com alguma causa, mas na verdade não estamos, podemos desistir. Nós somos muito falhos. Por isso que é importante as nossas obras, colocarmos em prática é fundamental, sim, mas sem o acompanhamento ou sem a fidelidade e obediência em Jesus Cristo, isso não vale de nada. Não vale de nada, certo? Segundo tópico que eu quero falar com vocês está escrito em Marcos 10, 21 e 22. Ou seja, esse tópico aqui, ele está escrito assim, conhecer a Bíblia e o que ela ensina, mas não colocar em prática. É o segundo tópico. Ou seja, você pode conhecer a Bíblia, pode buscar a Deus, tudo, mas se você não colocar em prática, de que vale?
você está pecando. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: erreis por não conhecer a palavra de Cristo, de Deus. E se você não conhece a palavra de Deus, como é que você vai obedecer? Como é que você vai deixar de errar? Se o mandamento, se a palavra, se o que está certo, o que está errado, está escrito aqui, todas as motivações diárias, porções diárias que Deus dá para nós, está na Bíblia. Como que vamos manter uma vida cristã? Não tem como, né? Então vamos lá. Ó. Marcos 10, 21 e 22. O jovem rico disse a Jesus que conhecia todos os mandamentos de Deus desde a sua infância. Mas quando Jesus o convidou a segui-lo como Salvador e Senhor, o que ele fez? Ele se retirou triste. Então, é o seguinte, o cara, ele fazia de tudo o que a lei mandava. Ele doava comida, pertences aos pobres, ele ia para a igreja, ele prestava serviço na igreja, ele certamente amava seu pai, amava sua mãe, talvez ele amasse o próximo como a ti mesmo, mas quando Jesus falou, larga tudo isso que você tem, todos os bens, e siga-me, ele não foi, ele não largou com bom coração, com total empenho. Isso significa o quê? O coração dele não estava em Cristo, o coração dele estava com o que foi condicionado, que foi aprendido culturalmente do que era bom. Isso é bom, mas não estava com o coração em Cristo. Não adiantou todas as obras que ele fez, não adiantou todos os conhecimentos de talvez escola bíblica dominical que ele fez, ou os livros que ele leu, os aprendizados que os próprios pastores da época, né? Os sacerdotes, as pessoas que representavam Deus, vamos dizer assim, os mais conhecidos da palavra, ensinou para ele. Não adiantou de nada isso, porque na hora que ele precisou largar tudo e seguir Jesus, o próprio Jesus, ele não conseguiu fazê-lo, e isso trouxe uma tristeza profunda para ele. Terceiro erro aqui que muitos cristãos ou quem está querendo buscar Jesus tem caído, certo? É o seguinte, estar convencido do erro e ficar triste. Ou seja, eu erro há muitos anos, ou eu fiz alguma coisa imperdoável, eu fiz algo que não tem como, eu fico triste, não tem como mais para mim, não tem mais salvação para mim, não tem como eu fazer nada. Olha o que está escrito em Mateus 27, 3 e 5. Judas Iscariotes, vendo Jesus ser condenado, devolveu o dinheiro que tinha ganho porque o traiu. Judas não estava arrependido de seus erros. O que ele sentiu? Remorso pelo seu ato? O que ele fez? Judas não pediu perdão para os seus pecados e se enforcou. Ou seja, Judas ele havia entregado Jesus, era bíblico e tinha que acontecer, certo? No sentido de que Jesus teria que ser morto como um cordeiro, mas Judas foi essa peça. Foi Judas que deixou a brecha entrar, né? Tudo bem, ele errou. Tudo bem não, né? Mas ele errou, é passivo de erro humano. Porém, quando ele caiu em si, percebeu que tinha errado, que tinha entregado Jesus, viu o morrer, ele se encheu de tristeza pelo tamanho do peso do pecado dele. E não focou no tamanho do coração de Jesus, que é perdoador. Ele não foi pedir perdão para Deus, ele logo se enforcou com tamanho peso de tristeza, certo? E isso não é legal, porque ele poderia buscar novamente a sua salvação. Deus diz que não há pecado que não possa perdoar. Então Judas, ele poderia ter se dado uma segunda chance. Ele entregou, mas poderia ter sido qualquer um. A verdade de Deus tinha que se cumprir, a vontade de Deus tinha que se cumprir. E Judas entrou nessa depressão como um traidor e não foi atrás de perdão. Se você fez uma sacanagem com alguém, se você mentiu, se você entristeceu alguém profundamente, você está em tempo de ir lá e pedir perdão. A pessoa pode não te perdoar na hora, mas você vai estar limpo consigo e a sua ligação com Deus. Não se entristeça, não se mantém
triste por algo que já aconteceu. Você é passivo de erro, você é humano, certo? Então, não fique triste. Vá, fale com Jesus, fale com Deus, entrega esses problemas, essa carga para Deus. A Bíblia diz que vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. É a palavra de Deus. Com poder tem essa palavra de Deus para nós. Amém? Então, beleza, vamos seguir para pista 4, para a gente não enrolar muito aqui. Então, o que é necessário? Reconhecer que é pecador, eu reconheço, sou pecador, confessar a Deus e abandonar o pecado. Quero chamar a atenção aqui, é que muitas vezes a pessoa não tem problema nos 3 primeiros problemas citados, certo? Ele não pensa que a salvação vem por suas obras e aquelas. Porém, ele tem dificuldade de largar o pecado. Por exemplo, um viciado em bebida alcoólica. Como que ele vai fazer? É complicado para ele não consegue. Ele talvez já tentou muitas vezes. E aí, o que ele vai fazer agora? É necessário largar essa prática com muito esforço. É lógico que Jesus precisa ajudar, ele precisa invocar o nome de Jesus, um milagre, mas que deve ser deixado para trás essa prática. Vamos ver aqui, a lição traz para a gente a leitura de Atos 16, 30 a 34. Paulo e seu amigo Silas estavam presos, mesmo assim contavam e oravam a Deus. Aconteceu um terremoto mandado por Deus, todas as celas se abriram, porém nenhum dos presos fugiu. O carcereiro ficou assustado com aquela situação e perguntou: o que devo fazer para ser salvo? Ele estava pensando na situação em que se encontrava. Então Paulo pregou a palavra de Deus ao carcereiro e todos de sua casa. Depois que entenderam que sobre a verdadeira salvação no Senhor Jesus, eles foram batizados e houve grande alegria por ter crido em Deus. Pensa na situação. Você é o guarda da prisão. E aí, do nada, há um terremoto e todos os presos são soltos. As correntes são quebradas. E aí, como é que você vai responder isso para o seu superior? Talvez para o rei que tinha mandado eles para a prisão. Como que eles vão responder isso? Eles estavam lascados. Eles iam ser encontrados como cúmplices. E ele talvez perguntou como que seria salvo por essa questão. E aí Paulo não queria nem saber. Ele falou: você vai ser salvo por Jesus Cristo. Jesus Cristo tem o poder de salvar, de trazer alegria. E aí ele aceitou a Jesus e foi batizado, como se diz aqui. Amém? Então, essa é a lição de hoje. A conclusão, então, dessa lição é o seguinte: Jesus morreu para te salvar. Então, a quem você vai recorrer para a salvação? A Jesus. Suas obras é uma prova de que você tem Jesus no seu coração e não uma moeda que vai te permitir entrar no céu ou encontrar a salvação, certo? E que é necessário, vamos ver aqui, colocar em prática. É o segundo, colocar em prática tudo que você aprende na Bíblia, né? É lógico, a gente tem que procurar as fontes certas. Não estar convencido do erro, crer que Jesus tem poder para salvar, para curar e para transformar vidas, e reconhecer que é pecado, confessar e abandonar aquelas práticas que nos afastam de Deus, nos afastam da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Então essa é a lição de hoje. Vamos buscando, vamos enchendo cada vez mais da palavra, e eu agradeço a vocês, cada um que assistiu. Quero fazer uma oração final para a gente finalizar e mandar um abração. Então vamos lá. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra.
Senhor, venha trazendo esses 4 pontos à nossa mente. Senhor, que o Espírito Santo venha nos dirigir, Pai, que venha nos dirigir quando formos tentados, ó Deus, quando formos tentados para pecar contra Ti, para que a tristeza venha tentar assolar o nosso coração. Senhor, venha, Deus, lembrando das Suas palavras, ó Deus. A tristeza pode vir, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, eu agradeço a Tua bondade por ter permitido ministrar essa aula. Essa aula foi de muito aprendizado para mim. E, Senhor, abençoe cada um que está assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Galera, um grande abraço. Fiquem na paz de Deus. E quero deixar um abração para vocês, hein? Beijão. Fui!